Rui, por que alguns setores da esquerda pequeno-burguesa, por exemplo, Jones Manuel, youtuber esquerdista, se incomodam tanto com a defesa que o PCO faz do Neymar? Bom, esse setor da esquerda pequeno-burguesa, muitas pessoas que acompanham a situação política, inclusive que acompanham a situação política recentemente, eles devem ter percebido que essa esquerda pequeno-burguesa não é tanto um problema de posição política, como que eles formam uma espécie de meio social, né? E nesse meio social eles têm as suas opiniões e tudo mais. É um meio social pequeno-burguês de esquerda, que existe em todos os lugares do mundo, logicamente. Esse meio social de esquerda, ele não é revolucionário, ele não é marxista, ele não tem posições dessa natureza. Eles são, a gente poderia dizer o seguinte, que eles são pessoas que defendem uma versão bastante açucarada de democracia burguesa, né? O partido que, digamos assim, mais expressa esse meio social é o PSOL. Mas dentro do PT existe uma contrapartida, todo um setor também que faz parte desse meio social. E aí se agrupam, né, outros partidos e personalidades nesse meio social amplo, né? No caso, por exemplo, o PCB, do qual o Jones Manuel faz parte. PCB, PSTU, eles são um conjunto que tem as mesmas posições, as mesmas ideias, etc. e tal. Bom, esse meio social pequeno-burguês esquerdista, se nós formos observar bem as opiniões deles, e também a política que eles desenvolvem, nós vamos ver que aí nós temos uma versão esquerdista da política burguesa e uma versão esquerdista das opiniões da burguesia. A prova disso é que eles todos apresentam uma versão pseudo-revolucionária da política identitária, que é uma política própria do Partido Democrata norte-americano. A gente vê que até o Joe Biden, que é um reacionário e um direitista, ele fica tirando o chapéu para essa política. É uma política do imperialismo. Esse meio social pequeno-burguês tem essa mesma política enfeitada aí com vocabulário, com uma certa agressividade e tudo mais, mas é a mesma, basicamente, é a mesma política. Eles têm todas essas opiniões. Nesse meio, em primeiro lugar, predomina, aí não é todo mundo que pensa assim, mas existe uma predominância da ideia de que o futebol é o ópio do povo, né? Esse setor, o que é estranho, né? Porque nesse meio a defesa, por exemplo, das drogas é muito grande, né? Defesa do ópio propriamente dito. Então, se o futebol fosse o ópio do povo, como eles dizem, deveria ser bom, porque por que só a pequena burguesia esquerdista pode ter direito ao ópio? Ou seja, drogas da sua preferência. Mas eles têm um desprezo, eles têm uma posição, que é uma posição reacionária, sobre o meio, a maneira de como se expressa numa série de coisas a população pobre, né? Segundo eles, tudo aquilo que a população pobre faz é negativo. Há coisas que são negativas mesmo. Há coisas que a burguesia empurra a goela abaixo da população pobre, não há dúvida. Mas o futebol não. O futebol é uma coisa que faz parte da cultura popular. No Brasil é uma parte fundamental da cultura popular e brasileira em geral. Não é só a população pobre que gosta de futebol, o que não mudaria nada, mas no Brasil há muitos intelectuais que escreveram sobre futebol, é todo um universo cultural muito importante, né? Bom, ao adotar essa política, que é uma política totalmente errada e direitista e tudo mais, essa pequena burguesia ela se entronca ainda mais com o imperialismo.
Quer dizer, ela já tem uma propensão pró-imperialista muito grande, né? Logicamente que para esses setores o imperialismo é aquele imperialismo democrático, né? E tudo mais. E na questão do futebol é uma disputa terrível entre o imperialismo e o futebol dos países atrasados, muito particularmente do Brasil, porque o Brasil é a grande potência futebolística do mundo. É o país que mais tem Copas do Mundo, que tem, de longe, né, os melhores jogadores e tudo mais. Então, quando o PCO defende o futebol brasileiro contra os ataques do imperialismo, e logicamente, defende o Neymar também, pelo mesmo motivo, porque precisa ser uma pessoa totalmente cega para não ver que esse cidadão é vítima de uma enorme campanha contra ele, né? Durante a Copa, durante a última Copa, se não me engano foi a última Copa, 2018, 2018, eu acho que eu estava na Europa fazendo uma série de palestras e eu tive a oportunidade de ver a imprensa dos países europeus. O ataque contra o Neymar era total. Né? Eles faziam uma campanha assim gigantesca contra o Neymar. Bom, logicamente que você precisa adotar uma posição. A esquerda pequeno-burguesa, inclusive ela acha sim que a Europa tem uma série de coisas que é superior, ela pensa que é um problema de moda, mas não é bem assim. Tá? O problema é muito outro, de características muito diferentes. Logicamente que nós defendemos o futebol brasileiro, isso como um aspecto da nossa propaganda política geral. Se nós denunciamos o imperialismo em todos os ramos da economia, da política nacional, da política internacional, por que nós não vamos denunciar o imperialismo? Por que nós deixaríamos de denunciar o imperialismo na questão do futebol? Seria um absurdo. Né? Bom, aí o que acontece? Nesse meio pequeno burguês, eles absorveram a ideia de que o Neymar ele seria uma pessoa horrível. Porque, logicamente, ele não é. Né? Se ele fosse parar no PSOL, eu não ia ser muito bem sucedido. Ele é um típico jogador de futebol. Eles, em geral, são todos parecidos. É um outro meio social. Né? Então, criou-se aí, né, a partir da influência da imprensa imperialista e da imprensa nacional, criou-se aí uma imagem negativa do Neymar. E esse pessoal desse meio, né, pequeno burguês, eles são aqueles que realizaram a proeza de fazer a campanha do não vai ter Copa. São pessoas que torcem pela derrota do Brasil na Copa do Mundo. Então, logicamente que Neymar para eles, futebol, não tem importância nenhuma em geral. Né? Eles consideram que isso daí é uma coisa de pobre, coisa de gente ignorante, que é o povo, né? O que mostra bem que eles são um meio pequeno burguês. E por isso, o que eu tenho visto não é que eles criticam o PCO pelo PCO defender o Neymar, defender a seleção brasileira, defender o futebol brasileiro e tudo mais. Não é simplesmente isso. Eles acham que isso daí nos descaracteriza como um partido político sério. Essa é a colocação geral desses pequenos burgueses bem pensantes, né? Que são pessoas cuja mentalidade é profundamente influenciada pelo imperialismo e que tem uma mentalidade de desprezo, em geral, pela população. Eles acham que não é sério. Por que eles acham que não é sério? Porque eles acham que não é um assunto que esteja à altura das suas aspirações acadêmicas, etc. e tal. Bom, na realidade, né, o que isso daí revela? Isso aí revela que essa esquerda não consegue superar a política exatamente o que eu falei hoje.
eles não conseguem superar a política golpista. Todos esses setores, né, que falam do Neymar, eles apoiaram o golpe. Esse Jones Manuel, todo mundo sabe que ele apoiou o golpe. No PSOL, a esmagadora maioria das facções do PSOL apoiou o golpe. A maioria dos líderes do PSOL, se não todos, apoiaram a Operação Lava Jato. É uma vergonha, né? Essas pessoas que falam que nós, PSOL, não somos sérios, eles deveriam explicar qual é a seriedade de apoiar o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Eu vou esperar uns 200 anos pela explicação de por que uma coisa dessas poderia ser uma coisa séria. Né? O Guilherme Boulos também falou que o PSOL não é um partido sério. Né? Sério é apoiar o Luciano Huck, é fazer frente ampla com o pessoal que está descascando, está arrancando o couro dos servidores no Congresso Nacional, que é a favor da privatização, que deu o golpe em 2016. Isso que é sério. Logicamente que em política não tem esse negócio de sério ou não sério. Você tem uma política revolucionária ou não revolucionária. E no caso, a nossa política revolucionária deles é contra-revolucionária, inclusive. Para nós, o futebol é uma questão muito importante. Por quê? Porque permite, né, a partir da experiência concreta, cotidiana, prática da população, da esmagadora maioria da população, de uma coisa que a população preza ao extremo, né, permite discutir, né, política, mostrar o que é o imperialismo, como os interesses capitalistas prejudicam o futebol, assim como prejudicam todas as atividades humanas e tudo mais. A pessoa que se recusar, né, a discutir política usando aquilo que faz parte do cotidiano da população, o melhor que a gente pode dizer dele é que ele é um político burguês. Tá? Político burguês não liga para a população, só faz demagogia na hora da eleição. Eu acho, inclusive, que esse tema ele deveria ser bem esclarecido. Eu acho que na Causa Operária TV, os companheiros que fazem aí a Zona do Agrião deveriam fazer um programa para discutir essa pseudo-polêmica, né? Porque, na verdade, não é uma polêmica, é uma tentativa de insultar o PCO, porque quando você fala você não é sério, sem argumento nenhum, porque esse pessoal da esquerda pequeno-burguesa não tem argumento para nada, eles têm muitos insultos, nisso eles são parecidos com os bolsonaristas. Né? Isso não é uma polêmica, mas nós deveríamos fazer a polêmica, nós deveríamos levar adiante. Né? Um outro aspecto desse debate que eu queria salientar aqui é o seguinte: nós sempre defendemos as torcidas organizadas e as torcidas em geral contra, né, a voracidade aí dos capitalistas e das direções dos clubes, os chamados cartolas. Também nisso daí o pessoal, nossa, o que nós fomos atacados, o pessoal, falando das torcidas, eu vi vários setores da esquerda falarem que as torcidas tinham que ser proibidas e tudo mais. E aí o que a gente vê hoje? Que várias torcidas se mobilizaram aí pelo Fora Bolsonaro. Quem que estava certo nessa polêmica? Nós, que defendemos as torcidas, que discutimos a questão do futebol e tudo, ou eles que não ligam para esse assunto, inclusive condenavam as torcidas? O problema da esquerda pequena burguesa é justamente esse. É uma pequena burguesia, não é o povo. É uma camada de privilegiados que vê o mundo com outros olhos, de outra perspectiva e tudo mais. E nós temos que denunciar isso daí, esclarecer. Os militantes que efetivamente querem ser revolucionários não podem militar em organizações pequeno-burguesas tão almofadinhas e cheias de si, arrogantes, assim, sem ter motivo nenhum para ser arrogantes como essas organizações. Isso aí não é uma organização do povo. O debate, só falar em Neymar, que o debate começa no chat, né? Mas o pessoal falou, eu vou até citar aqui, depois se o Rui quiser comentar. Teve gente que falou, mas o que o Neymar tem a ver com o povo? Aí teve outro que falou que torceu contra a seleção.
Aí teve gente que falou que o Neymar é um típico bolsomínio, não tem que discutir isso daí. Só para registrar, né? Aí tem outro que falou que onde o Neymar joga eu torço contra. Começou aqui vários debates aqui no chat sobre a questão. Bom, tem aqui não sei se, Rui, você quer comentar alguma coisa ou posso? Não, estou perguntando, se você só leu coisas contra o Neymar. Não, eu li coisas contra o Neymar, mas é a minoria aqui no chat, né? Estou só dizendo que o debate levantou por conta Do jeito que você leu, dá a impressão de que o chat todo é contra o Neymar. Ah, não, perdão, a maioria é a favor. É que eu destaquei os contras porque é para esclarecer mesmo, né? Mas a esmagadora maioria do pessoal é a favor da política de defender o futebol brasileiro, né? Eu levantei isso mais para a gente esclarecer. Deixa eu fazer um comentário sobre esses comentários. Eu acho que é um erro a pessoa fazer julgamento da pessoa Neymar. Se ele fosse um político e ele estivesse no partido do Bolsonaro, logicamente que nós teríamos que combatê-lo. Ele não é político, ele não está no partido do Bolsonaro. Na medida em que ele faça qualquer coisa política que seja a favor do Bolsonaro, nós vamos combater essa coisa. Ele é um jogador de futebol. E como jogador de futebol, nós temos que avaliar o papel concreto dele no futebol. Bom, eu, em primeiro lugar, não sei por que o Neymar é tão pior do que os outros jogadores de futebol que existem por aí. Essa era uma coisa que precisaria ser explicada. A única coisa que levantaram contra ele, que eu vi que é mais concreta, é que ele foi acusado de sonegação de impostos. Bom, se é isso daí, então nós temos que acabar com o futebol. Temos que acabar com o mundo, né? Porque é muita tolice você destacar uma pessoa que supostamente, vamos supor aqui que ele tenha efetivamente sonegado. É muita tolice destacar uma pessoa por isso. Está cheio de sonegadores aí. No Brasil, inclusive, eu diria que a sonegação é, de uma forma ou de outra, na medida que as pessoas possam sonegar, a sonegação é um movimento de massas, perdão. Eu vi aí falsas acusações contra ele por causa de mulheres, né? Aquela mulher que acusou ele fez um grande escândalo, depois a gente viu que na realidade não tinha nada de nada o negócio. Quer dizer, há uma perseguição contra o Neymar. Ele virou um alvo para todos os interessados. Eu acho que as pessoas precisariam ver aí de onde eles tiraram essa oposição negativa do Neymar, em comparação, logicamente, com outros jogadores. Né? Se ele não é uma pessoa maravilhosa, não é isso que está em questão. Né? Por exemplo, nós fomos contra o golpe de Estado no Egito. O presidente do Egito era uma pessoa maravilhosa? Não. Por que a gente teria que ser a favor? Por que nós temos que fazer um julgamento da pessoa? É o que eu expliquei anteriormente. O cidadão está sendo atacado por... Vamos pegar um caso ainda melhor. Uma mulher está sendo atacada na rua por alguns homens. Nós vamos pedir toda uma... Vamos chamar a família dela para dizer se ela é boa pessoa, se ela votou no PSOL, votou no Marcelo Freixo, para poder defender ela. Precisa pensar nisso daí. Se o debate é sério, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem essas declarações aí bombásticas, que são típicas da internet, mas não tem debate sério nenhum. Se a mulher está sendo atacada por uns marmanjos, o correto é defender essa mulher. Não pedir certidão de politicamente correto da mulher. Ah, mas essa mulher abandonou o filho. Sei lá, eu. Se é a favor ou contra que batam na mulher no meio da rua. Seja ela quem for. No caso do Neymar é a mesma coisa. Quer dizer, se o Neymar for um mau caráter, como o pessoal está falando, então nós apoiamos o ataque do imperialismo contra ele.
Ou então teria que provar que não existe esse ataque do imperialismo, que o imperialismo no terreno do futebol, né, porque eu vi uma declaração do Jones Manuel que falava que não é sério aplicar a teoria do imperialismo ao futebol. Mas eu não sei o que o Jones Manuel entende por imperialismo, eu suponho, inclusive, que ele não entenda nada do assunto. Mas a Nike é uma empresa imperialista, é um monopólio? Não. A Puma é um monopólio ou não? As empresas que fazem publicidade no futebol são monopólio ou não? As empresas que controlam os clubes de futebol na Europa são empresas monopolistas, bancos imperialistas ou não? Por que a gente não deveria olhar a coisa do ponto de vista da luta de classes? No futebol não tem luta de classes? É isso que nós estamos dizendo? Ou tem luta de classes, mas se a pessoa não tiver um caráter que seja corroborado aí pelo Papa da Igreja Católica, nós não podemos defender ele contra o imperialismo? O que exatamente que nós estamos querendo dizer? Vocês podem ver que até um assunto que parece fora do assunto político normal, na verdade nada está fora do assunto político, do tema político, da luta de classes, pode ser analisado muito profundamente do ponto de vista da luta de classes. O futebol brasileiro, ele é atacado não porque os jogadores brasileiros são maus caracteres. Ele é atacado porque há uma disputa no mercado mundial pelo controle do futebol. E essa disputa no mercado mundial é a luta de classes. O Brasil é um país oprimido pelo imperialismo. O futebol é um grande patrimônio nacional. O imperialismo, o capitalismo dentro do Brasil aliado ao imperialismo quer controlar e estrangular o futebol. Veja o caso da Rede Globo. Quem não entende isso daí não entende nada de luta de classes, de imperialismo, nem nada. Nós podemos, se você é marxista, você pode aplicar o marxismo, é obrigatório aplicar o marxismo na análise de toda a vida social. A música popular não pode ser analisada do ponto de vista do marxismo, só pode ser analisada corretamente do ponto de vista do marxismo. A medicina, a ciência. Eu já ouvi aqui nessa nossa análise política, inúmeras vezes, uma série de argumentos. Ciência não está fora da ideologia da luta de classe. Não tem nada no mundo, nada, que esteja fora da luta de classe. O futebol é bastante óbvio. A pessoa poderia colocar outra coisa um pouco diferente aí para tentar ocultar a luta de classes. Que é disso que se trata, né? Na verdade, os pequeno-burgueses, eles não veem o marxismo como sendo um guia para a análise e para a ação política em geral, de tudo. Para eles é um guia para a discussão acadêmica, que em geral é vazia de conteúdo, que não tem eira nem beira, nem nada. O nosso partido, aqui vamos fazer uma colocação do ponto de vista do PCO. Nosso partido é um partido operário. Os operários, não é que eles se interessam por futebol. Eles têm uma verdadeira idolatria por esse esporte. E não é só o operário brasileiro também. A paixão pelo futebol é uma coisa internacional. Todo mundo sabe que a final da Copa do Mundo é o maior espetáculo do planeta Terra. Parece que na última vez foi assistida por 2 bilhões de espectadores. Uma pessoa que ignora isso, ou que procura ir contra o sentimento popular, isso daí, não quer fazer uma política junto aos operários. Não defende também a classe operária. A classe operária vai torcer pela seleção alemã? Lógico que não.
Inclusive, num país como o nosso, onde o nacionalismo tem um sentido revolucionário, porque é uma luta contra o imperialismo, né, a torcer pela seleção brasileira, lógico que nós temos que denunciar todas as mazelas, é uma coisa essencial. Eu vi que esse meinho pequeno burguês fez a campanha do Não Vai Ter Copa, que mostra que eles estão totalmente na contramão de qualquer tipo de política popular, sem falar que era uma campanha abertamente golpista, né? Ou seja, abertamente reacionária, contra-revolucionária, tudo. Torcem contra a seleção brasileira e tudo mais. Para que serve isso daí? Qual é a função disso? Se colocar contra o povo é um problema de opinião individual? Se é um problema de opinião individual, então é uma coisa muito pequeno-burguesa. Porque em todas as coisas importantes você deve formar uma opinião objetiva, baseada nos fatos. Eu volto a insistir, eu acho que os companheiros que trabalham no PCO com a área do esporte deveriam fazer todo um trabalho em torno disso daí. Nós temos que desmontar esse raciocínio, essa mentalidade completamente. Não só porque ela é errada em geral, ser errada em geral, ela leva ao fundo do poço as pessoas que defendem isso. Mas porque ela é uma cobertura para a política antinacional, golpista, anti-operária, pró-imperialista, que nesse momento aqui está levando o Brasil para uma ditadura. Então nós não podemos minimizar as coisas. Nós temos que discutir as coisas muito seriamente.